Yeah. Ora, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Fala Barato, o podcast da AFV, Associação Finance Valley, e estamos aqui e estaremos no futuro para falar de variedíssimos assuntos no que diz respeito a finanças, economia e em particular as novas tecnologias, incluindo blockchain, cripto e inteligência artificial. Portanto, hoje tenho aqui comigo uma pessoa que também é associada da AFV e que é o Sr. Zé. Sr. Zé, diga olá, não é? À nossa audiência, se é que Ora, existe. viva. Ora, muito obrigado. Diga-me então, Sr. Zé, antes de começarmos a falar de assuntos, que temos pelo menos uns 2 ou 3 assuntos para falar hoje, diga-me como é que o senhor conseguiu chegar até nós e qual foi a razão pela qual decidiste associar à AFV? É assim, Paulo, é um espectro muito grande de coisas que existem em Portugal que esta associação vem colmatar. Nós viemos para um buraco, que é um buraco, como quem diz, nós estamos a preencher o buraco daquilo que era a falta que existia em Portugal. Muitas das associações que existem no nosso país têm um cariz mais direto no apoio às pessoas, ou pode ser um apoio a nível de comida, associações de ajuda direta às pessoas, associação de trabalhadores, portanto, dão outro tipo de conforto ou outro tipo de ajuda a nível laboral, a nível de prestação de serviços, portanto, nada daquilo que é a nossa associação. Aliás, quando eu vi o projeto dela, basicamente é um projeto de assistência indireta às pessoas. O que é que eu quero dizer com indireto? E foi aquilo que também me chamou imensa atenção desta associação, porque ela não só te dá o conhecimento para usares uma cana de pesca, portanto não te dá o peixe, ela ajuda-te a usar a cana, nem te dá a cana, portanto ser num aspecto mais de dar conhecimento ou de partilhar conhecimento a nível de literacia financeira, que é o dito buraco que existe em Portugal. Nós somos o segundo país da Europa com menor literacia financeira e é interessante porque vai permitir dar conhecimento educativo em vários graus, por exemplo, do mais básico, como é que funciona o dinheiro, ou até mesmo ao mais elevado de grau de introdução de, se calhar, de tecnologia blockchain na própria finança, e vai ser interessante ver o que é que vão desenvolver. Sim, realmente eu penso que essa foi mesmo a ideia por trás da criação da associação. Foi de facto o que tu apontaste no que diz respeito às grandes lacunas que existem em Portugal. Tu referiste o facto de Portugal ser o segundo país com níveis de literacia financeira mais baixos da Europa, o que também não diz muito porque os restantes países também não se afastam muito daquilo que Portugal é, nomeadamente no sul da Europa, e também se calhar podemos ver isso, se calhar tanto mais evidentemente na sociedade portuguesa, porque não somos uma sociedade muito capaz de verificar o investimento ou a gestão de dinheiro como uma coisa importante ou fulcral, tanto que nem sequer é ensinado nas escolas. E eu acho que essa é a ideia, e penso que tu também te associaste, se calhar porque também tinha já um interesse se calhar associado ao teu trabalho. Diz-me só um pouco aquilo que tu fazes, que se calhar possa ter e dar um bocadinho mais perspectiva às pessoas que nos estão a ouvir, também qual é o ponto de partida que tu estás, que tu decidiste como linha inicial para a associação. A minha formação académica em contabilidade e posteriormente com mestrado em fiscalidade permite-me ver com mais clareza o problema que existe em Portugal a nível financeiro e a nível fiscal, comparado com outros países mais potentes a nível mundial. Mais economicamente desenvolvidos, não é? Exatamente. E também parte muito da questão do mindset com que as pessoas para o qual as pessoas são mandadas para o mercado de trabalho. Cá em Portugal, ninguém te forma para saberes como é que o mercado de trabalho funciona. Somos bons empregados, mas nos Estados Unidos o mindset é completamente diferente. Eles lá preparam-te exatamente para aquilo que tu tens que ser. Por exemplo, lá tens muito mais níveis de autodesenvolvimento, empreendedorismo.
Aqui seria mesmo, a palavra certa é o empreendedorismo. É enraizado, portanto, já na cultura deles, sim. Eles têm a iniciativa para serem empreendedores, nós cá temos a iniciativa para serem empregados. É um bocadinho por aí. Exato, é a tal mão de obra barata que nós formamos a custo dos contribuintes, para todos os efeitos, apesar de as pessoas acharem que a educação é barata em Portugal, ela não é barata. É barata para nós, digamos, como aluno, aquilo que é a fatura final dessa educação é baixa, mas alguém tem que pagar. Portanto, não é que a nossa educação seja necessariamente pior a nível de custos, mas de facto nós temos essa vertente e tu dizes muito bem, portanto, sim, somos os empregados da Europa, não é? Para todos os efeitos. Da Europa não digo, mas somos um país à base de empregados e não de tentar criar patrões, não é? Tentar criar pessoas focadas para a geração de riqueza e mais para trabalhares para gerar riqueza para alguém, não é? É um pouco nesse mindset. E por irónico que pareça, quando tu olhas para o tipo de objeto e âmbito da nossa associação, vão logo a apontar-nos o dedo e dizer: estes homens procuram lucro, procuram... O preconceito ideológico. Exatamente. Exato. E nós somos exatamente a antítese disso. Nós somos uma associação, a associação não gera lucro, não é? Portanto, vai ser interessante também ver um bocadinho o feedback que vai existir com a opinião pública acerca da nossa associação. Vai ser interessante. Sim, eu diria que aqui, eu acho que é sempre uma tentativa que muita gente acha que é impossível, mas a ideia aqui realmente é criar pontos. Eu acho que ao fim do dia, independentemente daquilo que as pessoas acreditem, eu acho que muitas das nossas crenças, que são um sentimento forte no que diz respeito a uma ideia que uma pessoa tem a percepção que é a ideia correta, eu acho que ao criar essas pontes, independentemente do espectro político, acho que podemos chegar a conclusões comuns e realmente perceber como é que o modo com que a economia se estabelece entre as pessoas, como é que as finanças movem o mundo e qual é a natureza das próprias finanças, nós realmente queremos fazer e dar esse passo de criar essas pontes e dar os blocos às pessoas para poderem elas próprias fazer essas pontes, porque como tu disseste muito bem, eu gosto de que isto está a ser um bom complemento, é que de facto nós não sermos uma empresa que está a vender um produto, nós de facto estamos simplesmente, e quando eu digo simplesmente digo isto de uma forma bastante humilde, é a nível global integrar todo o tipo de pessoas, todo o tipo de entidades, inclusive tanto privadas como públicas. Nós não estamos a fazer isto pelo nosso próprio lucro, nós estamos a fazer isto, estamos a dar isto quase como pro bono. Não é? Sim, não, obviamente, claro que seria muito ingênuo dizer às pessoas que nós não temos de produzir riqueza para nos sustentar, mas não é só o âmbito da associação, nem é o nosso sustento. De facto, a associação pretende ser completamente ateia, se é assim que eu posso chamar, no que diz respeito a ideologias. Neste aspecto somos bastante até, como se diz na parte politicamente correta, somos apartidários. Nós só estamos aqui a dar uma visão de um diferente mindset. Sim, dentro daquilo que são as nossas crenças, claro que isso nos molda, mas eu acho que depois vem a riqueza da associação, que é juntarmos as pessoas todas com ideias diferentes e tentar discutir numa perspectiva humilde e de facto que queremos todos aprender, queremos crescer todos ao mesmo tempo juntos e fortes e fazer com que assim consigamos não sermos nós a entidade, a referência para isto, mas colocarmos a semente para que isto se torne um fenómeno global, começando em Portugal, que é esse o nosso objetivo, estamos cá estabelecidos, e passar, é isso que nós temos também em mente, passar também para a fasquia europeia e irmos para outras culturas e outros países. Sim, porque tu, aliás, se tu fiz a nível nacional, nós somos a segunda associação a nível de cripto, não é? Blockchain, não é? Exato. Sim, sim. Mas somos, ou queremos ser, se calhar, a primeira a fazer alguma coisa, porque a outra, coitada. Não vou dizer qual é, mas esperava-se, se calhar, um bocado mais dela e daí também nós estamos agora a preencher o dito espaço. E agora a questão é de realmente fazermos alguma coisa e mostrarmos que isto tem pernas para andar. Sim, eu acho que, pronto, também não queremos, obviamente, estar a dizer que o processo associativo em Portugal não impede muito também as pessoas desenvolverem atividades e claro que nós, apesar de sermos a segunda, se calhar aquela que, à primeira vista... E não há muitas na Europa. Não há muitas na Europa, de facto, mas claro que temos todo o interesse em que essas associações... consigam desenvolver a sua, especialmente a que tu estás a referir. Claro, nós não queremos ter um monopólio, não é? Aliás, não é seria para a concorrência
algo um bocado desleal sermos os únicos. Não, e o objetivo é que as pessoas tenham sucesso e essas entidades que também têm fins semelhantes aos nossos, consigamos também realmente levar avante aquilo que é o nosso objetivo. Mas, José, o que é que achas em agora falarmos alguns dos assuntos que tínhamos trazido para hoje? Um deles, ainda que, obviamente, como dissemos na introdução, e quem nos está a ouvir pela primeira vez tem que, pronto, espero que fique com a ideia de que nós, não, apesar de sermos uma associação que também se foca, ou o foco é principalmente estas novas tecnologias e soluções com base de soluções descentralizadas e modos de democratizar o acesso à informação, nós também falamos sobre outros assuntos. Mas hoje, em particular, acho que também para arrancarmos a parte de realmente aquilo que nos distingue como associação, na parte da cripto, ou de criptomoedas, blockchain e inteligência artificial, eu gostava de trazer o tema da tributação a nível de cripto. Portanto, eu gostava que, José, se tu nos puderes elucidar um pouco no que diz respeito a a parte fiscal. Portanto, se eu sou uma pessoa aqui, eu sou portuguesa, não é? Estou em Portugal, trabalho e decidi fazer umas compras em moedas. E se eu vender isso, como é que funciona? Ou seja, se me puderes aqui elucidar aqui aos nossos espectadores, neste caso /ouvintes. Eu vou dar os termos mais feios, que é os termos técnicos. Ok. E vou ao específico para aquilo que tu queres apontar. Portanto, a nível de IRS... o IRS. É porque tu também podes ser tributado a nível de IRC. Portanto, uma empresa também pode ser tributada a nível de cripto. Uma empresa pode ter cripto? Uma empresa pode ter cripto. Ok. Isso é importante. As pessoas perceberem. E o que é que acontece? Em nível de IRS, tu estás limitado a 28% de taxação. No caso de não manteres a criptomoeda durante o período... Aliás, se não tiveres mantido a própria criptomoeda num período inferior a um ano. Portanto, a pessoa compra a moeda, imagina, eu compro hoje um Bitcoin. Se eu até um ano não a vender, portanto, passa os 366, se não for, neste caso se não for bissexto, ao 30º não sei quantos dia, portanto, passado um ano, ao primeiro dia após um ano, eu posso vender a minha criptomoeda, o meu criptoativo, e não sou tributado, é isso? Exatamente. Ok, isso é interessante. Claro que não sei se queres entrar em detalhes no que diz respeito ao aspecto de porque é um ano, eu acho interessante esse aspecto, mas se não quiseres entrar em detalhes também está tudo bem. Eu não entro em detalhes porque não fui eu que legislei, por isso não sei o que é que se passava na cabeça das pessoas, não sei. Não sei se foi por interesse de trazer pessoas que tenham na sua posse criptomoedas e que não queiram vendê-las num espaço de curto tempo, não sejam traders, sejam simplesmente pessoas que apreciem a cultura do manter criptoativos ou explorar mais o seu uso, exato, o seu uso, a sua tecnologia. Por exemplo, pessoas que façam transações em Bitcoin tenham alguma, como é que eu ia dizer, segurança a nível do seu capital a nível preservado em criptomoeda. Ok, isso parece uma boa consideração, sim. E sim, nós idealmente teríamos e gostaríamos imenso de convidar as pessoas que estiveram envolvidas no draft, ou seja, no rascunho inicial que depois se repercutiu para a lei, daquilo que acho que seria também interessante. Mas a nível fiscal funciona um bocado como ganho de capital, portanto é uma taxa única, não é? Quando 28%. É aplicada, 28%, e só tem esse pormenor aqui de se tu não venderes dentro do espaço de um ano, venderes após um ano, tens a taxa, neste caso imposto, 0, não é? Ok, muito bem, vamos ver aqui outros assuntos muito importantes também. É um assunto que isto foi mesmo agora recentemente anunciado, portanto, recentemente anunciado não, já tinha sido anunciado antes, portanto estamos a falar da nova framework, o novo enquadramento das stablecoins na União Europeia. Portanto, José, não sei se estás a par, mas eu vou-te dar aqui um pequeno resumo, tanto que também não nos queremos estender excessivamente, que é, portanto, como sabes, as stablecoins, portanto, o que é que são stablecoins em primeiro lugar? Stablecoins são criptoativos, portanto, moedas, cujo seu valor está intrinsecamente ligado a uma determinada moeda, neste caso fiat, ou seja, o dinheiro em papel,
é mais fácil as pessoas entenderem, portanto o dólar ou o euro, portanto são ativos digitais que não utilizam os bancos, não são só números no ecrã, de facto eles utilizam a blockchain e portanto facilitam aqui um bocado a economia digital no que diz respeito aos criptoativos. E não sei se tens a noção, mas como sabes, a União Europeia gosta de regular tudo. Se existe alguma coisa, a União Europeia tem de regular. Não é que seja uma coisa má, atenção, apesar de meu tom de voz. E aquilo que acontece é que eles colocaram uma série de medidas para que as transações sejam condicionadas, por exemplo, pelo volume. A partir de uma determinada fase de implementação, por exemplo, atualmente tu na União Europeia podes ter 1 bilhão de transações em stablecoins, portanto nessas moedas do dólar ou do euro. A partir do momento que este novo enquadramento entrar em ação, vais ter o limite de 200 milhões. Porquê 200 milhões? Não sei. 200 milhões de transações ou 200 milhões 200 milhões de euros. Ok. Euros barra dólares, agora não tenho a certeza, mas 200 milhões é o... Portanto, é um limite acumulado ou posso fazer várias transações de 10 euros? Não, é um limite máximo. Okay. Portanto, é um limite total, não interessa a natureza das transações. Portanto, e estamos a falar de que, só para teres ideias, José, o volume do Bitcoin, em média, não estamos a falar de quando há aquelas volatilidades muito grandes, é cerca de entre 20 a 30 mil milhões de dólares. Portanto, isto globalmente, não é? Portanto, o que é que tu achas que pode acontecer quando, e se tens alguma opinião agora que estás a ouvir isto pela primeira vez, na consequência que isto pode marcar no que diz respeito, se calhar, achas que é uma coisa agressiva, ou seja, é uma medida agressiva que pode fazer com que a União Europeia se afaste dos hubs de inovação, e achas que é uma medida muito... de facto viola muito aqui um bocado as liberdades que as pessoas têm, não é? A nível daquilo que podem fazer. O que é que tu achas sobre esta lei? É assim, a nível de regulamentação, eu não entendo propriamente o que é que eles querem fazer com isso a nível de fiscalização. Porque uma coisa é regular é bonito, fiscalizar é outra. Pois. Agora, montar o esquema para fiscalizar isso vai ser, como é que eu hei de dizer, um bocadinho difícil. Não sei se ele já tem alguma infraestrutura pronta, não sei se ele já tem alguma coisa montada por trás, mas garanto que não vai ser fácil, porque também tens as transações em criptomoedas não são fáceis de rastrear e não é a questão de ser fácil ou difícil de rastrear, é uma questão de peso do processamento de informação que eles precisam de fazer para regular ao nível que eles querem regular. Portanto, eles dizem 200 milhões, né? Não sei até que ponto. E depois cifrar a pessoa ou a entidade que está a ultrapassar esses milhões, não é? Porque Exato. pode ter várias carteiras, as carteiras estão associadas a códigos, os códigos não são facilmente associáveis a entidades, quer dizer, isso poderá ser uma coisa a longo prazo, eles poderão ir realmente montar um bom esquema, mas a fiscalização, uma coisa é lançar a regulamentação, a fiscalização vai demorar anos, e eu acho que neste caso vai demorar anos, e tu tocaste na parte de afastamento dos hubs tecnológicos da Europa. A Europa já está a fazer isso há imenso tempo. É quase como dar tiros nos pés, é olhar só para o percurso histórico da Europa nos últimos anos. Eles estão a deslocalizar-se para a Ásia, toda a tecnologia que nós... hub de inovação, não é? Exato. Aquilo que nós tínhamos como valor acrescentado no mundo, já o perdemos para a Ásia e estamos a ser ultrapassados. Neste momento eles se calhar já têm mais tecnologia do que nós. Se nós não queremos... como é que eu hei dizer? Se nós não queremos perder o comboio, se calhar devíamos nos preocupar menos em regulamentar, mas deixar se calhar fluir mais as coisas. Estamos a ser os empregados mais uma vez. Sim, eu diria que o que tu falaste é muito importante e até nos faz pensar. Lá está, todas as leis e todas as formas de regulamentação partem de um... Vamos acreditar que partem de um bom princípio, que é proteger as pessoas. Por exemplo, nós lembramos aquilo que aconteceu com a Luna UST, portanto, $1 que era digitalmente... associado, portanto, em vez de ter um ativo, um bem físico, não tinha, era um bem digital, baseado num bem digital, que como era quase o Wild West, digamos, na altura de 2021, quando aconteceu depois o crash, onde uma moeda que era suposto valer $1 passou a valer 0. Claro que isso é uma preocupação, mas eu acho que também tocaste aqui num ponto importante, que é, e se calhar também se coaduna também com aquilo que nós queremos fazer, que é como é que pessoas que não percebem
temos altíssimos níveis de iliteracia financeira na União Europeia. Isso inclui também pessoas que estão na parte da legislação. Não somos todos especialistas. Eu acho que podemos ter muitos especialistas de finanças que não sabem o que é uma criptomoeda ou como é que funciona. E depois querem já regular com base, se calhar, nas finanças tradicionais, não é? É sim, Paulo, eu não vou tomar o juízo de valor de que as pessoas que estão a fazer legislação não saibam. Eu simplesmente quero acreditar que as pessoas que estão a fazer tenham alguma intenção por trás. Não sei se boa ou má, eu espero que seja boa, mas que tomem uma segunda análise ou tentem perceber convenientemente se as medidas que estão a tomar são realmente boas. Por isso, espero que essas pessoas façam uma maior introspeção e que revejam se calhar algumas das medidas. Não. Sim, eu concordo contigo, eu acho que isso é importante e em particular, obviamente, que a transparência é importante. Eu acho que as medidas de regulamentação para transparência, só porque uma companhia me diz que esta coisa que eu comprei, vou-lhe chamar assim, este ativo financeiro, este ativo digital que eu comprei na blockchain, não interessa o nome da blockchain ou como é que ela funciona, mas que de facto supostamente tem esse valor em dólar, eu preciso ter uma maneira de garantir de que aquilo que eu estou a comprar, ou a trocar, para me facilitar algum tipo de transação que eu queira fazer, exista, não é? Porque senão acontece aquilo que aconteceu com o ST da Luna. Depois poderemos falar um pouco mais desses projetos que falharam. Eu acho que é algo que podemos dar depois alguma relevância. Mas não é nada longe do que aquilo que a gente vê, por exemplo, das empresas. Por exemplo, nós temos o mítico sucesso para o insucesso da Farfetch. A Farfetch. Ou a Farfeixa. Então, tu achas que... Estás-me a dizer que afinal nas finanças tradicionais aquilo nas finanças não, na economia. Perdão, isto aqui supostamente é gerar valor. Certo, gerar fazia riqueza. Muita coisa, mas gerar valor não era muito. Exato, gerar riqueza. Estás-me a dizer que na economia tradicional, naquela que supostamente não é na blockchain, estás-me a dizer que há tantos problemas ainda nessa vertente que até parece um bocado irónico estarmos ainda a regular a nova tecnologia que vem tentar colmatar esses problemas? É que é assim, muitos dos críticos das criptomoedas apontam o problema de a criptomoeda não criar valor. Na verdade, ela cria valor, e cria valor no sentido de permite muito mais rápidas transações, um método muito mais leve de transação, e quando nós olhamos para modelos pesados de transação, olhamos, por exemplo, para bancos. Os bancos têm... Quando tu dizes pesados, que estás-te a referir ao quê? Um banco para funcionar precisa de muito mais recursos do que precisa, se calhar, uma exchange. Não sei. Eu não diria uma exchange, mas se calhar na parte da blockchain, ponto, não é? Sim, exatamente. Nesse aspecto, no aspecto de menos infraestrutura física. Ok. Não, eu não diria se calhar menos infraestrutura física, mas eu se calhar o ponto de fraqueza, não é? Digamos, porque uma coisa é ter 10 ou 12 executivos de um banco a gerir as transações de todas as pessoas, outra coisa é ter as próprias pessoas a garantirem o funcionamento da própria rede. É uma coisa muito mais liberal nesse aspecto, sim. É verdade, liberal. No sentido, obviamente, estrito, no sentido de ser uma coisa que permite mais liberdade. Exato, sim. Exato, portanto, nós se calhar vamos fazer aqui um wrap-up. Apesar deste ser o nosso primeiro episódio, queremos que seja algo de digestão leve e algo que as pessoas também nos possam também aqui um bocado conhecer, ouvir-nos um pouco e falarmos sobre assuntos importantes, ou que nós achamos que é importante. Estamos sempre disponíveis para sugestões, portanto nós vamos publicar isto, vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, no Spotify, na Apple Podcasts, na SoundCloud e etc. Portanto, nós inclusive vamos também colocar no YouTube. Portanto, sigam-nos nas nossas redes sociais, vamos estar o mais ativo possível, tanto nas redes sociais como na parte de produção de novos podcasts e tentar trazer também novas pessoas. Eu estarei aqui com o José na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, e não sabemos bem como é que o horário vai funcionar. E sigam a AFV nas nossas redes sociais. Vamos deixar os links disponíveis nas descrições. E não hesitem em interagir connosco, nós estaremos sempre aqui disponíveis para vos ouvirmos. Estaremos sempre disponíveis para ler os vossos comentários e cá estaremos na próxima vez para estar aqui a falar sobre assuntos. Obrigado, Paulo. Obrigado, José, e vamos a isso, vá. Muito obrigado e fiquem connosco. Siga.